Mulheres abraçam assim quando gostam de você romanticamente versus quando são apenas amigos fatos. Aqui está algo em que a maioria dos caras nunca pensa. Quando uma mulher te abraça, ela já tomou uma decisão, antes mesmo de seus braços te alcançarem. E essa decisão não tem nada a ver com ser educada. A diferença entre um abraço amigável e um romântico não está em quanto tempo dura, ou quão apertado ela aperta. Está nos detalhes que você não está treinado para ver. Os micromomentos que passam em 2 segundos, mas carregam 6 meses de sentimentos não expressos. Eu já dei os 2 tipos de abraços inúmeras vezes, e posso te dizer exatamente o que muda quando o sentimento subjacente se transforma. Depois que você aprender a ler esses 20 sinais, nunca mais terá dúvida sobre o seu lugar no mundo dela. Primeiro ponto. Ela te abraça em um momento que não exige um abraço. Vocês estão na cozinha dela. Você acabou de contar que finalmente reservou aquela viagem que vocês estavam planejando há meses. Nada emocional, nada pesado, apenas uma atualização casual, e então ela te abraça. A maioria dos caras não pensa nada demais nisso. Eles presumem que ela seja apenas uma pessoa afetuosa, mas eis o que realmente acontece: ela inventou uma desculpa para te tocar porque queria te sentir perto. Um abraço amigável tem um gatilho claro. Vocês estão se despedindo, não se veem há semanas. Algo significativo aconteceu, mas um abraço romântico não precisa de permissão do momento. Ela cria desculpa por si só. Se você perceber que ela te abraça depois de pequenas conquistas, comentários aleatórios ou momentos que tradicionalmente não exigem contato físico, isso não é amizade. É o sistema nervoso dela buscando algo que as palavras ainda não conseguem expressar. Segundo ponto, a respiração dela muda contra o seu peito. Este ponto exige que você preste atenção em algo que a maioria dos homens ignora completamente: o que a respiração dela faz quando ela está encostada em você. Em um abraço amigável, a respiração dela permanece constante. Superficial talvez, inalterada em relação ao momento anterior ao contato. Mas quando uma mulher se sente romanticamente atraída por você, a inspiração dela se aprofunda no momento em que ela se acomoda. Você pode sentir as costelas dela se expandirem, o peito dela pressionando um pouco mais firmemente contra o seu. Isso não é atuação, é involuntário. Eis porque isso importa. A respiração profunda é uma resposta fisiológica à ativação emocional. O corpo dela está tentando regular o pico em seu sistema nervoso, aquele causado por estar tão perto de alguém que ela realmente gosta. A maioria dos homens sente o abraço e pensa: foi legal. Eles não percebem a respiração, mas é na respiração que ela para de representar e começa a sentir. É um dos poucos sinais que ela não consegue controlar, o que o torna uma das coisas mais honestas que ela jamais comunicará sem palavras. E se você estiver prestando atenção, perceberá que sua própria respiração quer acompanhar a dela. É nesse momento que algo silencioso acontece entre vocês. Terceiro ponto. Ela cria um motivo para te abraçar 2 vezes em uma mesma interação. Você a cumprimentou quando ela chegou. Abraçou então. Normal. Mas agora, 40 minutos depois, algo pequeno acontece e você a fez rir. Contou uma história, elogiou sem querer, e de repente ela está te abraçando de novo. A maioria dos caras ignora isso. 2 abraços? Ela só está sendo carinhosa, mas eis o que realmente acontece por baixo da superfície. Um abraço é social. 2 abraços na mesma interação representam um investimento emocional. Ela não está te abraçando porque o momento pedia. Ela está te abraçando porque estava procurando um motivo para fazer isso de novo desde que o primeiro terminou. Esse segundo abraço geralmente vem com menos preparação. É mais rápido, mais instintivo, menos polido. E é exatamente isso que o torna mais revelador. Quando uma mulher se vê te abraçando 2 vezes seguidas, significa que o primeiro contato não satisfez o desejo. Ela precisava de mais. E se você notar esse padrão se repetindo, se ela está constantemente encontrando desculpas para te tocar repetidamente no mesmo intervalo de tempo, você não está na zona da amizade. Você está na sala de espera por algo que ela ainda está tentando descobrir como dizer. Quarto ponto. Os dedos dela se movem depois que o abraço começa. A maioria dos abraços é estática. Os braços envolvem, seguram brevemente e soltam. Esse é o modelo amigável. Mas quando ela está sentindo algo mais profundo, os dedos dela não ficam parados. Você sentirá um leve ajuste na pegada, uma pressão nas suas costas. Às vezes as pontas dos dedos dela roçam sua omoplata como se ela estivesse memorizando a textura. É sutil. Piscou. Perdeu. Por que isso acontece? Porque um abraço romântico não se trata de completar um gesto. Trata-se de prolongar um sentimento. Os dedos dela se movem porque ela não está pronta para que o abraço termine. Ela está ganhando mais meio segundo de contato, disfarçado de uma mudança natural. Se as mãos dela permanecerem planas e imóveis, ela está sendo educada. Se os dedos se curvarem, pressionarem ou se moverem, mesmo que levemente, ela está sentindo algo que ainda não te contou. Ponto 5.
Ela fecha os olhos antes do contato. Observe o rosto dela no meio segundo antes de ela te alcançar. Não durante o abraço. Antes dele. Se os olhos dela se fecharem enquanto ela se inclina, antes mesmo do corpo dela te tocar, isso não é uma saudação casual. É antecipação. Ela está saboreando a aproximação. A maioria das pessoas fecha os olhos durante um abraço porque é confortável. Mas fechá-los antes... Isso significa que ela está se preparando para uma experiência emocional que vem imaginando. Significa que ela não está apenas cumprindo tabela. Ela está vivenciando a experiência. Ponto 6. O abraço acontece na frente de pessoas que ela quer que notem. Vocês estão em uma reunião, amigos por perto. Talvez algumas pessoas que ela não conhece bem. E é exatamente nesse momento que ela escolhe te abraçar. Não em um canto tranquilo, não quando vocês estão sozinhos, mas quando há uma plateia. Isso não é coincidência. Ela está fazendo um anúncio silencioso. Não para você, para todos ao redor. Um abraço amigável não precisa de testemunhas. Um abraço romântico às vezes precisa. Ela está marcando proximidade. Sinalizando para os outros, consciente ou inconscientemente, que existe algo entre vocês que vale a pena demonstrar. Se ela te abraça de forma mais expressiva quando vocês estão em público do que quando estão sozinhos, preste atenção em quem mais está observando, porque ela já está observando. Ponto 7. Ela fala no seu ombro em vez de se afastar primeiro. Aqui está um detalhe que diferencia um abraço amigável de um romântico quase instantaneamente. Num abraço normal, vocês se abraçam, se seguram e depois se separam antes que qualquer uma das pessoas fale. As palavras vêm depois que o contato termina. Mas quando uma mulher sente algo mais, ela dirá algo enquanto ainda está encostada em você. A voz um pouco abafada. A boca perto do seu ombro ou pescoço. Pode ser algo simples. Senti sua falta, ou você está cheiroso, ou até mesmo uma risada suave. Por que isso importa? Porque falar durante o abraço significa que ela não está pronta para se separar. Ela está prolongando o momento, preenchendo-o com palavras. Então a transição de volta à distância normal leva mais tempo. É uma tática para ganhar tempo disfarçada de intimidade. Se ela se afasta e depois fala, é amigável. Se ela fala primeiro e depois se afasta lentamente, é uma mulher que não queria que o abraço terminasse. Ponto 8. O corpo dela chega antes dos braços. A maioria das pessoas abraça primeiro com os braços. Elas estendem a mão, fazem contato e depois se aproximam para diminuir a distância. Mas observe o que acontece quando uma mulher se sente romanticamente atraída por você. O tronco dela lidera. Ela invade seu espaço antes mesmo de levantar os braços. É como se o corpo dela se movesse em sua direção por instinto e os braços alcançassem meio segundo depois. Isso é significativo porque revela prioridade. Abraços com os braços primeiro são controlados. Intencionais. Dizem, estou oferecendo um abraço. Abraço com o corpo primeiro são instintivos. Dizem, quero estar perto de você. O abraço é apenas uma desculpa aceitável. Você sentirá a diferença. Um parece um gesto, o outro parece a gravidade. E aqui está o ponto sobre abraços com o corpo primeiro. Eles impactam de forma diferente. Há uma colisão suave. O momento em que você sente ela se acomodar em você em vez de simplesmente te tocar. Isso não é polidez. É atração. Se você não está apenas observando passivamente, mas realmente construindo uma versão melhor de si mesmo, comente, crescimento abaixo, é assim que saberei que você está falando sério. Ponto 9. Ela te abraça de forma diferente quando você está indo embora e quando está chegando. A maioria dos caras não percebe isso porque experimentam os dois abraços com horas de diferença. Mas se você prestar atenção, verá a diferença imediatamente. O abraço de chegada costuma ser mais rápido, mais leve. É uma saudação, uma formalidade para reconhecer que vocês se reencontrarão. O abraço de despedida diz tudo. Quando ela está afim de você, o abraço de despedida tem um peso que o de boas-vindas não tinha. Dura um pouco mais. Os braços dela te abraçam com mais firmeza. Há uma relutância em soltá-lo, como se ela estivesse se preparando para a sua ausência antes mesmo de você ir embora. Essa simetria revela algo importante, ela não está apenas feliz em te ver, ela já está temendo o momento em que você partir. Se os abraços de despedida dela são consistentemente mais pesados do que os de boas-vindas, isso não é aleatório. É uma mulher que passa o tempo entre as visitas pensando na próxima. E a despedida é onde esse sentimento transparece. 10º ponto. Há uma pausa antes de ela soltar. E ela espera que você a quebre. E isso pega a maioria dos homens de surpresa, porque eles não percebem que há uma negociação sutil acontecendo em cada abraço, quem termina primeiro. Num abraço amigável, ambos se soltam praticamente ao mesmo tempo. Há um acordo tácito de que o momento terminou. Mas quando ela sente algo mais profundo, ela mantém o abraço por uma fração de segundo a mais e espera para ver se você também sente. Essa pausa é um teste. Ela está lhe dando o poder de decidir quando o contato termina, porque quer saber se você o prolongará. Se você se afastar rapidamente, ela terá a resposta.
Se você demorar mesmo que por um segundo, ela sentirá. E guardará essa informação para mais tarde. Aqui está a chave, não seja você quem interrompe o abraço. Se perceber que ela não está soltando, acompanhe o ritmo dela. Deixe o abraço respirar. Esse é o momento em que algo silencioso acontece entre vocês. Um reconhecimento de que nenhum dos dois queria que terminasse. Ponto 11. Ela toca o próprio rosto ou cabelo imediatamente depois. O abraço termina. Ambos se afastaram. E em 2 segundos a mão dela vai pro cabelo. Ou os dedos roçam a bochecha. Talvez ela coloque uma mecha de cabelo atrás da orelha que não precisava ser colocada. A maioria dos caras não percebe isso. Eles já estão pensando no próximo momento. Mas esse pequeno gesto é um dos sinais mais claros de que o abraço a afetou mais do que ela demonstra. O auto-toque após o contato físico é um comportamento subconsciente de relaxamento. O sistema nervoso dela acabou de experimentar um pico, a proximidade com alguém por quem ela se sente atraída, e agora está se regulando. A mão no rosto ou no cabelo é o corpo dela processando o que acabou de acontecer, não é uma atuação. Ela não sabe que está fazendo isso. E é exatamente por isso que é tão confiável. Se ela te abraça e imediatamente se toca dessa forma, ela não está ajustando a aparência. Ela está se recuperando de algo. E esse algo tem a ver com você. Ponto 12. O abraço acontece depois que ela estava te observando do outro lado da sala. Você estava conversando com outra pessoa, talvez rindo de algo que ela disse. Você não estava olhando para ela, mas ela estava olhando para você. E no momento em que vocês finalmente se reconectam, no momento em que você se aproxima ou ela encontra uma desculpa para vir até você, é aí que o abraço acontece. Parece espontâneo, mas não é. Ela vem construindo esse momento. Observando você interagindo com os outros, sentindo algo que não consegue nomear, esperando a oportunidade certa, o abraço que se segue não é uma saudação, é uma reivindicação, um reinício físico, que diz agora você está comigo. Se você notar que ela te abraça com mais intensidade depois de vocês terem se separado socialmente, especialmente se outras pessoas estavam chamando sua atenção, isso não é coincidência, é uma retomada. Ponto 13. A risada dela se suaviza um pouco antes de ela estender a mão para você. Você disse algo engraçado. Ela riu. Mas pouco antes de ela te abraçar, a risada muda. Fica mais baixa, mais ofegante. Quase como se dissolvesse em algo mais íntimo. A maioria dos caras ouve a risada e se sente bem consigo mesma. Eles não percebem a mudança. Mas é nessa mudança que a máscara da amizade cai. Uma risada alta e sonora é social. Ela representa diversão. Uma risada suave. Aquela que se transforma em um sorriso enquanto ela se aproxima. É íntima. É o som de alguém transitando da interação pública para um sentimento privado. O abraço que se segue a esse tipo de risada nunca é apenas amigável. Ponto 14. Ela inclina os quadris em sua direção em vez de para o lado oposto. Eis algo que acontece em frações de segundo, mas muda tudo. Em um abraço amigável, a maioria das pessoas inclina os quadris ligeiramente para o lado oposto. É uma maneira instintiva de manter uma pequena distância de espaço pessoal. Mesmo durante o contato físico. Vocês estão perto, mas não tão perto. Quando uma mulher está romanticamente interessada, ela não cria essa distância. Os quadris dela se voltam para você, para você. Não há ângulo de proteção. Apenas alinhamento frontal completo. Você pode não perceber conscientemente, mas seu corpo perceberá. O abraço será diferente. Mais completo, mais envolvente, menos como duas pessoas representando proximidade e mais como duas pessoas realmente a vivenciando. Ponto 15. Ela te abraça quando há más notícias e você não é o assunto. Ela descobriu que uma amiga está passando por um momento difícil. Ou recebeu notícias estressantes sobre o trabalho. Algo aconteceu que a chateou, mas não tem nada a ver com você. Mesmo assim, é você quem ela procura. Não para desabafar, não para pedir conselhos, apenas para se aconchegar. Este é um dos sinais mais importantes que um abraço pode transmitir, porque naquele momento ela está revelando quem seu sistema nervoso considera seguro, para quem ele corre quando o mundo parece instável. Uma amiga recebe uma ligação ou uma mensagem explicando a situação. Você sente o corpo dela pressionado contra o seu em silêncio. Se ela instintivamente te abraça quando está processando emoções difíceis que não te envolvem, você não é apenas um amigo, você é a âncora dela. E ela pode não ter te dito isso ainda, mas o corpo dela já disse. Se você ainda está aqui, já está à frente dos caras que saíram, retribua com um like. Depois, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, sempre que um vídeo novo for lançado. Ponto 16. A mão dela encontra a sua nuca sem hesitar. A maioria dos abraços amigáveis se mantém em zonas seguras, parte superior das costas, ombros, talvez um tapinha entre as omoplatas, mas quando a mão dela vai para sua nuca, algo mudou. Essa parte do corpo é vulnerável, íntima, não se toca ali casualmente.
E se os dedos dela pousarem ali sem constrangimento ou hesitação, significa que ela já se sente confortável com um nível de proximidade que vai além da amizade. O toque na nuca é um gesto possessivo disfarçado de ternura. Diz, você é meu, em uma linguagem que não precisa de palavras. Ponto 17. Ela te abraça por um pouco mais de tempo quando há outras mulheres presentes. Vocês estão em uma festa, há outras mulheres por perto, talvez algumas que ela não conheça, talvez algumas que ela esteja avaliando discretamente. E quando ela te abraça nesse contexto, algo muda. O abraço dura um pouco mais, o aperto dela é um pouco mais firme, a linguagem corporal dela é um pouco mais deliberada. Isso não é insegurança, é instinto. Ela não está atuando para você, ela está sinalizando para elas. O abraço se torna uma marcação territorial silenciosa. E o fato de ela fazer isso inconscientemente, sem planejar, diz tudo. Se os abraços dela se intensificam na companhia de outras mulheres, você não é apenas um amigo, você é a prioridade dela. E ela quer que todos saibam disso. Ponto 18. O abraço vem acompanhado de uma inspiração que você consegue sentir. Já falamos antes sobre a respiração dela se aprofundar durante o abraço. Mas isso é diferente. Essa é a inspiração que acontece quando ela se aconchega em você. Aquela em que você sente o peito dela se expandir contra o seu e o nariz dela se inclinar levemente em direção ao seu pescoço ou ombro. Ela está inalando você. E não está sendo sutil. Ela quer reter seu cheiro, sua presença, a experiência sensorial de estar pressionada contra você. Isso não é algo que uma amiga faz. Amigas não memorizam o seu cheiro. Uma mulher que inala você durante um abraço está colecionando algo que quer guardar. E esse impulso não vem da amizade. Ponto 19. Ela te conta algo vulnerável segundos depois de se soltar. O abraço termina. Você se afasta. E antes que a energia mude, antes que o momento termine completamente, ela diz algo que normalmente não diria. Talvez seja, eu realmente precisava disso. Talvez seja uma confissão que ela vinha guardando. Talvez seja apenas, você me faz sentir em casa. Acontece rápido, sem filtros, quase como se o abraço tivesse aberto uma porta e algo tivesse escapado antes que ela pudesse impedir. Este é um dos sinais mais claros de que o abraço significou mais para ela do que uma simples saudação. A proximidade física diminui as defesas emocionais. E quando uma mulher compartilha algo vulnerável logo depois, antes que tenha tempo de reconstruir suas defesas, ela está mostrando uma versão de si mesma que não mostra a todos. Se ela disser algo sincero, nos 5 segundos seguintes ao abraço, não ignore. É ela dizendo qual é o seu lugar, a sua maneira no seu tempo, antes que a razão alcance o coração. Ponto 20. Ela te abraça para se despedir em um lugar que não é a saída. Vocês estão encerrando a noite. É hora de ir embora. Mas em vez de te acompanhar até a porta e te abraçar ali, a sequência normal e esperada, ela te para no meio da sala, ou na cozinha, ou perto do sofá, em algum lugar que não seja a porta. E é ali que o abraço acontece. Por que isso importa? Porque um abraço de despedida na porta é eficiente, é o lugar socialmente apropriado para encerrar uma interação. Mas um abraço de despedida antes da porta significa que ela ainda não está pronta para entrar na fase de encerramento. Ela está adiando sua partida, antecipando a despedida, o que lhe dá mais tempo com você depois do abraço. É uma jogada sutil. A maioria dos caras não percebe, mas se ela está te abraçando para se despedir em algum lugar que não faz sentido do ponto de vista prático, ela está te dizendo algo importante. Ela não quer que você vá embora. E ela está criando espaço para que um de vocês tome uma atitude antes que a porta se feche. Agora que você sabe como interpretar o que os abraços dela realmente dizem, você pode começar a notar outra coisa. O jeito que ela te olha quando pensa que você não está prestando atenção. Os olhares, que duram um segundo a mais. O jeito como os olhos dela percorrem seu rosto enquanto você conversa com outra pessoa. Porque os abraços não são o único lugar onde a atração se esconde. Ela se manifesta em como ela te observa. Como o olhar dela se demora. Como a atenção dela muda no instante em que você entra na sala. A maioria dos homens também nunca aprende a reconhecer esses sinais. Eles presumem que uma mulher dirá diretamente se os acha atraentes. Ela não dirá. Ela demonstrará de maneiras que a maioria dos caras ignora. O próximo vídeo explica exatamente como isso acontece. 30 sinais que revelam quando uma mulher já te acha atraente, antes mesmo de ela dizer uma palavra sobre isso.